Vocês já sabem que essa live aqui é uma live de autoconhecimento, que a gente fala de espiritualidade, a gente fala de amor, mas não é o amor de relacionamento, né? Porque o povo só pensa em relacionamento, né? Fala de um outro tipo de amor para que a gente possa ter um outro tipo de relacionamento bacana. Diadema, grande ABC aqui. Legal, seja bem-vinda, Duda. Esse aqui a gente fala de um outro tipo de amor, né? Um amor de relacionamento, mas um relacionamento com a gente mesmo, um relacionamento com a nossa história, não é? Hoje eu fiz um post bonito, modéstia à parte, já postei lá o nosso podcast, o episódio dessa semana, que a gente coloca sempre segunda, quartas e sextas, e fiz lá uma reflexão sobre o ninho, o nosso ninho, né? A nossa família, a nossa base, o nosso centro, a nossa origem. Então, convido a todos, né, que quem se interessa por esse tipo de assunto, por esse tipo de conteúdo, que dê uma passadinha ali no meu perfil, tem um link lá, e dentro daquele link você vai achar vários outros links, inclusive o nosso link do Pílulas versão Spotify. E aí eu te convido para que você possa fazer uma reflexão também sobre o seu ninho, certo? Então, quem está chegando aqui agora, pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse, tem um link lá que você pode conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre mais sobre o Ho'oponopono. Aqui a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de amor, tudo fundamentado nos ensinamentos do Ho'oponopono. Quem conhece, quem pratica já vai poder se identificar um pouco mais. E quem não conhece, eu convido você que fique para conhecer algo que pode realmente fazer maravilhas na sua vida. E faz mesmo. Eu verdadeiramente acredito nisso. Tanto acredito que estou aqui todo dia para falar dele para vocês. Certo? Essa live acontece todos os dias, às 11h11. Isso. Eu tô aqui dançando meu olho entre dois celulares, porque a gente também tá ao vivo pelo Instagram, ok? A gente tem o Pílulas de Amor lá. Pera, um minuto, pera aí que vai dar certo. Tem que dar, né? Tem que dar certo. Tem que dar certo. Ai. Tem que dar, não é não? Tem que dar certo. Eu verdadeiramente acredito que tem que dar certo. Uma hora dá, não é? Certo? E hoje, a reflexão que a gente vai fazer aqui hoje é um balanço da nossa vida, porque eu acho bem... Ai, caiu tudo. Eu acho bem interessante a gente fazer isso, porque nós estamos encerrando aqui hoje, oficialmente, a gente entra na reta final, né, desse ciclo chamado 2023. Não é? Hoje é 1º de dezembro de 2023. A gente aqui encerra o nosso ciclo, né? Esse ciclo de 2023. E aí, vocês já pararam para pensar como é que foi o seu 2023? Como foi isso? A gente está falando bastante essa semana sobre metas, não é? Quem costuma fazer metas no começo do ano? Perguntei aqui outro dia para vocês se vocês costumam olhar as metas ao longo do ano, se vocês não fazem. Mas, enfim, eu sempre convido a fazer um balanço no fim do ano, né? Para a gente entender onde a gente avançou, onde a gente não saiu do lugar, o que foi legal, o que não foi legal. Para que a gente possa, né, ter uma ideia do que está acontecendo. Porque se a gente não faz esse balanço, né, a gente não faz um inventário da nossa vida, como é que a gente pode, né, melhorar? As empresas, quando precisam passar por uma fase de reformulação, de mudança, quer saber onde que está indo o dinheiro, que não está vendo, né? Estou trabalhando, estou vendendo, mas por que eu não tenho lucro? Não fazem aqueles inventários, chamam auditoria para fazer. Então, na nossa vida também tem que ter inventário, senão você não sabe para onde você está indo, você não sabe o que você está fazendo, né? Fica aí aleatório, solto na vida, não pode ficar solto na vida assim. Então, esse é o convite dessa live de hoje, da gente fazer, né, 1º de dezembro de 2023, parar, fazer uma análise, porque eu falo que hoje a gente oficialmente, né, abre
a reta final de 2023. E eu, como sou uma mulher de televisão, sou jornalista, sempre fui produtora de shows e eventos, eu costumo falar que também é a pré-produção, né? A gente dá a largada para a pré-produção de 2024. E aí, qual vai ser? Já pensou sobre isso? O tempo tá passando, a vida tá passando, as coisas estão acontecendo. E aí, o que foi? Onde que você tá parado? Onde você avançou? Onde você não avançou? Onde você olhou? Onde você não olhou? E aí, qual que é? Quem é você? Quem é você nesse fim de ano? Eu vou postar vou fazer um post daqui a pouco que fala que o meu eu de 2000 de janeiro e o meu eu de dezembro, eles não se reconhecem. Eu comecei o ano sem andar. Eu comecei o ano sem conseguir ficar em pé. Não tinha. Eu achei que tivesse acabado pra mim. Eu falei, deu ruim, acabou, não tem mais chance, acabou pra mim. Já deu, já. Acabou. É verdade isso. Quem acompanha a live aqui todos os dias já me viu falando sobre algumas vezes. Algumas vezes eu já comentei sobre essas passagens da minha vida. Os 2 últimos anos foram muito difíceis, muito difíceis. Mas foi tão difícil que o meu corpo arriou. Ele não tinha força para ficar em pé, eu não andava. O último mês, né, outubro de 2022, eu passei inteiro na cama porque eu não tinha força para sentar. É verdade, eu acordava, me arrastava até a cozinha, ficava ali, eu fiquei um mês praticamente só deitada. É verdade. A ponto de chegar e falar, e aí Deus, qual vai ser? Tem alguma chance? Porque se não tiver, eu peço, pode levar. Porque desse jeito não faz sentido para mim, não. Eu não queria mais. Dar cabo da minha vida jamais, nunca pensei nisso. Pela glória do Senhor, não tenho nem coragem de pronunciar isso. Mas aí foi um acordo, né? Com ele, porque é ele que manda. E eu nem discuto. É com ele que manda. Aí joelhei e falei, caguei, né? Fiz muita merda. Olha o buraco onde eu me enfiei. Tudo bem. As pessoas falaram coisas, as pessoas fizeram coisas, eu vivi coisas, né? Eu experimentei coisas, não fiz isso sozinha. Mas o que ficou dentro de mim sobre tudo isso é o que me levou para aquele buraco. Então era eu que tinha que sair de lá. Mas eu não sabia, do jeito que eu estava, eu não via a chance, eu não via mesmo. Eu falo aqui que eu estava num buraco tão grande que eu não enxergava a luz. Não. E sozinha. Sozinha. Eu só tinha o que eu não podia ver e o que eu não podia tocar. Então, por isso que eu falo que a vida é sobre sentir. O que me tirou daquele buraco foi a minha capacidade de sentir. Capacidade essa que eu nem sabia que eu tinha. Então, o convite hoje é esse, né? Então, eu posso realmente dizer, eu conquistei tudo que eu queria em 2023? Não. Não. Mas eu saí do sofá. Porque era o único lugar que eu conseguia ficar. E chegou numa época que eu não conseguia nem ficar no sofá, porque o sofá era fundo, se eu sentasse eu não conseguia sair. É verdade. Eu não conseguia sair do sofá. Eu não conseguia. Então, eu saí do sofá. Eu consegui ficar em pé de novo. Eu consegui ficar em pé de novo. Tô correndo? Ainda não. Mas também não sei se eu tenho interesse de correr, porque correr nunca foi um esporte que me agradasse. Mas eu tô em pé. Eu consigo ir, eu consigo vir, eu consigo sentar, eu consigo levantar, eu consigo andar. E eu prometi para mim mesma que se eu pudesse voltar a andar um dia, eu nunca mais ia ficar parada. Eu prometi isso para mim. Porque eu não gosto dessa barganha com Deus. Eu tenho vergonha de fazer essa barganha com Deus. O Senhor me dê isso que eu faço isso pro Senhor. Não gosto dessa parada. Para mim não rola. Né? Então a promessa foi para mim. Para mim. Se eu conseguir ficar em pé de novo, eu nunca mais fico parada. Não importa se eu vou correr, se eu vou andar, se eu vou andar devagarinho, se eu vou trotar, não importa. Se eu ficar em pé, eu nunca mais fico parada. E depois, conforme eu fui conseguindo ficar em pé, foi conseguindo ficar mais suave os movimentos, menos sofridos, mudei a promessa. Eu mudei a promessa. Aí eu falei,
quando eu voltar, porque aí já não era mais o si, porque eu já tinha certeza que ia ser. Então eu mudei. Aí eu apliquei o Ho'oponopono, porque mesmo o meu Ho'oponopono eu acabei até deixando um pouco de lado, porque a dor era tão grande. Vocês não têm noção que eu passei aqui. E aí eu falei, quando eu me sustentar em pé de novo, quando eu ficar em pé, quando eu puder, quando, porque já era uma afirmação, quando, não era mais o se, era quando eu ficasse em pé de novo, eu nunca mais ia ficar parada. E isso vale para todas as áreas da minha vida. Não é só o ficar parada do movimento físico, né? Em geral. Eu nunca mais ia ficar parada. Então eu não tenho preguiça mais. Às vezes até me dá uma preguicinha. Eu falei, não, mas eu vou, porque eu posso ir, eu tenho um corpo que me leva, eu tenho uma mente que me leva. Porque mais importante do que você ter um corpo que te leve, você precisa reconhecer que você tem uma mente que te leva. Ela vai te levar para o céu ou para o inferno. No caso, eu tive que passar no inferno, fiquei uma boa temporada lá e agora eu tô aqui, caminho do céu. Tô no céu já? Não, não tô não, mas estou bem perto. Ou pelo menos estou mais distante do inferno. Pronto, eu gosto mais desse ainda. Porque quanto mais eu ando, quanto mais eu me movimento, mais distante daquele inferno eu fico. Porque é isso, né? Eu fui pro inferno e voltei. É isso. É desconstruir para reconstruir. Eu não poderia estar aqui hoje falando com vocês se eu não tivesse passado por isso. Eu precisei realmente desconstruir tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Virei pó, tipo fênix mesmo, para poder reconstruir. Reconstruir do jeito certo, com o pensamento certo, ou pelo menos direcionado para o certo, para a emoção certa. Esse é o convite para a gente poder pensar fora da nossa caixa, expandir a nossa consciência, buscar novos caminhos. Antes, né, que a luz apague. Porque a minha, então, vou falar para você. Certo? Então, se a gente for fazer um... Bom dia, Estela. Se a gente for fazer um balanço, eu não posso reclamar, não. Eu não posso reclamar, não. A gente está falando de uma outra coisa aqui, amor. Entende? Então, é importante a gente olhar para isso. Eu não tô aonde eu quero, mas eu estou muito mais distante da onde eu não quero. Isso vale também, né? Para tudo. Fica, Estela, não vai embora não. Fica aqui que vai te ajudar. Sabe? Então, 2023 está chegando ao fim, né? Hoje a gente abre essa temporada para a gente poder entender. A temporada não. A gente começa aqui a reta final de 2023 e, como eu disse, eu já começo aqui a pensar na pré-produção de 2024. O que vai ser 2024? Então, acho que agora é o convite a gente parar para olhar de uma maneira fria, não hostil, não seja cruel com você. Seja frio, seja objetivo, né? Tente enxergar aquilo que você precisa. Para você fazer uma análise de quem é você. Onde você está? Em que momento você está? Como você está? Como você está? É onde você quer? É do jeito que você quer? Então tá valendo. O que você pode melhorar? Pergunte-se, o que eu posso fazer que se eu começar a fazer agora, eu tenho um 2024 de mais resultados, eu fico mais distante de onde eu não quero. Porque para mim, hoje, é ganhar distância do lugar onde eu não quero mais. Isso para mim é o que vale. Porque quanto mais distante eu estiver lá, mais próximo eu tô de lá. Então, às vezes, a gente fica meio ingrato, né? Ah, porque eu ando, eu faço e não chega. Então, talvez o movimento de olhar para trás possa te ajudar. Porque aí você vai entender que quanto mais distante você está do lugar que você não quer, mais próximo você está do outro. Mas a gente é ingrato, a gente não sabe, a gente é ingrato. A gente só enxerga uma coisa. Então, para a gente poder expandir a nossa consciência, expandir a nossa área de visão, talvez fazer ao contrário possa ajudar. Então, eu faço isso.
Eu falo assim, porra, eu não consegui. Pô, não consegui, velho. Eu olho para trás, eu não tava andando. Então eu valorizo. Eu tô cada vez mais distante daquilo. Que para mim já tá ótimo. Já tá ótimo. Porque quanto mais distante eu estiver daquilo, mais preenchida de coisa nova eu tô, mais rápido eu vou conseguir chegar. Aumentam as minhas possibilidades de chegar onde eu quero. Essa é a reflexão. Pra gente poder, se a gente olhar para trás. Gente, presta atenção na live. Presta atenção aqui, gente. Sabe? Olhar para trás e ver, você consegue exatamente. Você consegue ver. Não é? Então, para mim funciona muito. Se eu olhar aqui e falar assim, nossa, de novo eu não consegui fazer aquilo, de novo eu não consegui aquilo, mas eu tive uma pausa obrigatória. Então, a partir daquela pausa, eu tenho que ver o que eu consegui a partir daquilo. Então, para mim é isso. Então, eu falo que, né, o meu eu de janeiro com o meu eu de dezembro, eles não se reconhecem. Porque eu comecei o ano sem andar. 8 meses depois, eu estava em pé. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou até marcar o meu médico que me acompanha nisso, o Dr. Levi, né, no Instagram aqui. Eu vou colocar, vou marcá-lo aqui, porque é isso, né? O meu corpo não aguentou e arriou. O meu corpo não aguentou e arriou. Sabe o que me bloqueou? O medo. O medo paralisa. Eu falo isso para vocês todos os dias aqui. O medo paralisa. Ele paralisa a mente, ele paralisa a emoção, ele paralisa tudo. E aí ele chega num ponto, como no meu chegou, e paralisou o meu corpo. Vocês não têm ideia o que é ficar 2 anos sem conseguir andar. Mas por quê? Porque vinha dando sinais e eu não quis olhar, eu não quis olhar, eu não quis olhar. E aí chegou uma hora e falei, então, filha, ou você vai olhar ou você vai olhar, você não tem opção. E aí eu tive que olhar. E aí fui ladeira abaixo. Eu falo pra vocês que eu cheguei no fundo de um poço tão grande que eu não conseguia ver a luz da saída. Então, o meu medo me paralisou. Medo, medo, é medo. Eu não tenho vergonha de falar isso. Medo. O medo me tirou do jogo. Né? Mas eu não quebrei nada, o meu foi extremamente emocional. O meu foi extremamente emocional, eu não quebrei nada. O meu emocional ferido, doente, adoeceu o meu corpo, inflamou o meu corpo e não me tirou do lugar. Então a gente precisa olhar pra gente, a gente precisa enxergar aquilo que a gente não quer. Porque se a gente fizer de conta que não tá acontecendo, vai uma hora, vai falar pra você, filha, tá acontecendo sim. Começou com o braço, fiquei 2 anos quase sem mexer o braço. Não consegui mexer o braço. Depois foi tomando, foi caindo, foi caindo, foi caindo, aí inflamou. E aí eu culpei muito tempo a vacina, porque eu fui tomar a vacina de Covid, aí a minha vida nunca mais foi a mesma. Só que a vacina, ela foi aquela agulhinha que furou a inflamação. Sabe quando você tem como chama aquele negócio lá grande? Furúnculo. Você precisa, né, cuidar, amolecer para poder estourar e sai aquela inflamação toda. A vacina foi isso. A vacina não me a vacina não me zoou. A vacina foi o que me soltou, que me libertou. Mas é claro que era mais fácil culpar, né? Eu falava, maldita a hora que eu tomei aquela vacina. Na verdade, foi bendita. Né? Exatamente, mas a gente não enxerga. A gente não enxerga, a gente faz de conta que não é com a gente. E aí eu ia no médico, não tinha inflamação, não tinha tendinite. Eu tenho aqui os exames tudo aqui. Não ia. Aí eu falei, bom, eu já sei onde é. Eu já sabia onde era, eu só não queria mexer, porque é isso que a gente faz, né? Então, a gente precisa olhar para a nossa vida, a gente precisa prestar atenção nos sinais, a gente precisa levantar a cabeça para poder enxergar o que está acontecendo à nossa volta, os sinais que o corpo dá, né? Então,
O convite é esse, faça um balanço do seu 2023. 2023 está aqui, ó. Hoje a gente abre oficialmente a reta final de 2023. E a gente pode fazer aqui oficialmente a abertura, né, da pré-produção para 2024. O que eu preciso fazer que se eu fizer, não é? Eu ainda consigo encerrar 2023 de uma maneira melhor, eu consigo começar a planejar o meu 2024 para que desta vez, pelo menos, saia algumas coisas do papel. A gente está aqui correndo com o desafio 2021, de 21 dias, a gente está aqui trabalhando nisso. Então é importante que a gente pare e olhe. A gente precisa parar para se olhar, porque senão dá ruim. Oi, Dani, seja bem-vinda. Percebam? Então, hoje foi muito especial essa reflexão. Primeiro, porque eu trouxe hoje lá no Spotify, eu estou fazendo uma reflexão sobre isso, o 2023, e o ninho, o nosso ninho. O que é o nosso ninho, gente? A nossa origem, o nosso centro, da onde a gente veio. Né? Porque a gente vai fazer aqui, eu convidei a todos que fizessem o ritual da canela. E o ritual da canela, de soprar canela no dia 1º, é um ritual muito legal de renovação, né? De prosperidade, de abundância, é você se abrir para o novo, é você trocar energia para o novo ciclo. A vida é cheia de ciclos, eu falo, o dia é um ciclo que todo dia começa. A semana, o mês, o ano, não é? Então a gente precisa, a cada 7 anos nós temos um ciclo se encerrando na nossa vida. Primeira infância, do 1 ao 7, segunda infância, dos 7 aos 14, que é onde vai, né, mexer com tudo o adulto que você vai se tornar. A vida é cíclica, certo? Então a gente precisa olhar para isso, então a gente tem que olhar para tudo, expandir a nossa consciência, porque esse é o convite dessa live, né? Para a gente poder tomar uma pílulazinha de amor, porque eu entendo, né? Pessoalmente falando, eu entendo o quão é importante o amor na nossa vida. O amor, olhar para a vida com amorosidade, olhar para a gente com amorosidade, olhar para o outro com amorosidade, olhar para a nossa história, né? Valorizar a minha vida, a sua história, a minha história. Quando a gente começa a valorizar isso, a gente consegue valorizar o que está fora também da gente, né? É uma coisa, é um bumerangue, né? Eu falo que é bumerangue. O que eu jogo lá, o que volta aqui. Mas para que eu possa jogar alguma coisa lá que eu quero de volta, eu preciso ter isso dentro de mim. E eu tenho, só tá escondidinho. Então, eu realmente, vocês vão ver o post que daqui a pouco eu vou colocar no Instagram, que é o meu eu de janeiro e o meu eu de dezembro, eles não se reconhecem. Primeiro porque um estava deitado, arrasado, né, esperando jogar terra em cima, e o outro tá andando. Não é? Tá aqui. Então, façam esse movimento. De repente, se você começar a olhar para trás e ver o quanto você está progredindo. O que é o progredir, gente? É ficar cada vez mais distante do lugar que você não quer, que você não pertence mais. Mas não é ninguém que vai apontar esse lugar para você. É você que tem que decidir onde você quer estar, como você quer estar. Não sou eu. Eu venho aqui trazer possibilidades para você pensar fora da sua caixa. Não é? Eu só faço isso. Depois é com você. Então eu realmente acredito que se você consegue, não olha, que você fica achando que você está andando sem sair do lugar, olha para trás. É isso que vai te dar o termômetro. Aí você vai ver o quão longe você está daquilo. Aí você vai poder dizer se você avançou ou não. E você vai começar a agradecer. Porque você vai entender na prática que quanto mais longe daquele você está, mais perto daquele você está, passado e futuro. O lugar que eu não quero, o lugar que eu desejo. Né? Lembra-se que passado, presente e futuro acontece aqui agora. Não tem outro momento. Tudo que você pode fazer por você só pode fazer no tempo presente. Não é à toa que ele tem esse nome, né? Presente. Presente de Deus para você poder fazer mais e melhor, para você fazer as suas escolhas. Não é? Então, olha quanta coisa que a gente pode provocar os nossos pensamentos para que a gente pense fora da caixa. Porque dentro dessa caixa, a gente já sabe o que tem. Né? A gente já sabe o que tem. É essa caixa que você vive aí dentro que está deixando você nesse lugar. Você está ok, beleza, não precisa mudar. Mas o que precisa, tem que abrir a caixa para entrar coisa nova, informação nova. Tem que expandir a consciência.
né? A gente tem 2 coisas maravilhosas que Deus nos deu. 3, que a gente insiste em não usar. O tempo presente, o cérebro e o coração. A gente não usa. E quando usa da maneira errada, pelo menos por mim, né? Falo por mim, porque eu usei tão errado que foi para lá. O medo, cuidado com o medo. O medo. O medo paralisa. O meu paralisou tanto que me tirou do jogo. Pensem sobre isso. Quais são os seus medos? Ou como você trata os seus medos? O que você faz com os seus medos? Né? Teve a Estela, foi a Estela que pediu para falar sobre emagrecimento. Perceba o que tem na sua mastigação. É amor? É raiva? É medo? É falta? É culpa? O que tem? Eu falava para minha mãe, eu pensava na minha mãe, da onde vem tanta violência para mastigar e engolir? Minha mãe era muito obesa. A gente pode fazer um workshop, se vocês quiserem, a gente pode fazer um workshop sobre obesidade, falar, trazer o Ho'oponopono, né, para a gente poder olhar o que o Ho'oponopono pode fazer para a gente nisso. Eu pesei 115 quilos. Eu sei o que é a dor da obesidade. Eu sei o peso que é carregar esse peso. Eu sei, eu vivi na pele isso. Eu falo com todas as letras, gordo não sente gosto. Né? Falei outro dia, atendendo uma pessoa, gordo não sente gosto. Então, a gente precisa entender o que é, né, que faz com que perca o gosto. Certo? Então, a gente pode fazer, se você quiser, a gente pode fazer uma live para falar sobre isso, porque essa dor eu conheço. Conheço bem. Conheço tão bem que não conheço só a minha, conheço a da minha mãe. Para entender a minha dor, eu tive que entender a dor dela. Para entender a minha obesidade, eu tive que entender a dela e entender que a minha foi uma transferência da dela. Certo? Então, a gente precisa fazer, tem que tratar, tem que olhar, né? Então, o que a gente pode fazer? Como é que eu posso curar isso? Porque eu já falei, gente, não adianta tomar remédio. Não adianta tomar remédio. Se você tomar remédio e não cuidar do seu emocional, não vai adiantar, só vai piorar. Por isso o efeito sanfona. Por quê? Porque você emagrece quando você está sob o efeito do remédio, não cuidou do seu emocional, não cuidou da causa dessa coisa. E aí, quando você tira o remédio, você tá o quê? Doente como você estava antes. E aí você vai engordar e vai ficar pior. Porque a gordura volta de um jeito que você não consegue controlar. E aí você fica desesperado, aí é pior, você se maltrata ainda mais. Eu sei, vivi isso. Tomei todas as porcarias que vocês tomam hoje em dia, eu já tomei. Eu só não tomei essa da injeção aí, porque eu já não tomava mais. Entende? Não adianta. Não adianta. Quer fazer o tratamento médico, quer ir lá com o nutricionista, tem que fazer reeducação alimentar, mas tem que fazer primeiro a reeducação emocional. Se você não fizer a reeducação emocional, não vai sair disso. Não vai sair disso. Eu falo isso de experiência própria. Se você não usar, se você não fizer uma reeducação emocional, não vai adiantar. Vai engordar e vai emagrecer, vai engordar e vai emagrecer, vai engordar e vai emagrecer. E vai validar cada vez mais para você que você não é capaz de conseguir ficar sem isso. Eu falo todo dia. É de experiência de causa isso. Tem foto minha aí, já botei foto minha aí, gordinha. Bota aí que vocês vão ver. Pois é. E você sabe que teve uma vez, eu era mais novinha, eu devia ter uns 20 anos, eu tomei um negócio, mas eu também merecia, né? Eu tinha que me lascar. Eu fui para uma clínica, no meio do nada, na Raposo Tavares, numa clínica, no meio do nada, o cara não me olhou. Ele já tava com a receita pronta. Eu cheguei, paguei uma fortuna naquilo e fui. O meu corpo tremia. Eu só fumava e tomava café. O meu corpo tremia, ele pulava. Sabe o que aconteceu? Eu fui parar no hospital com uma infecção urinária. Não vai adiantar, você vai ferrar o seu corpo físico. Não vai adiantar, não adianta. Pô, eu falo pra você que não adianta. Quando saiu essa injeçãozinha aí, todo mundo, deu 2 tempos, só tinha efeito colateral, todo mundo voltou a engordar e vi que o negócio não prestava. E não presta mesmo, isso é um jogo de dinheiro, jogo de números. Precisamos cuidar do que está dentro da nossa memória, dos nossos registros. Precisamos cuidar do que está no nosso coração.
Entende? Eu já falei pra vocês que funciona assim. Esse vive, esse registra e esse fode. Desculpa. Pulou. Às vezes sai da minha boca assim, às vezes pula. Mas é real. Entendeu? É papo reto, gente. Não tem jeito, não adianta. Não vou ficar fazendo aqui nhenhé com vocês. Tem que olhar, tem que olhar. Vai lá, faz uma mentoria, faz uma terapia, faz a terapia que toma conta de você, que bate com você, que ressoa com você. Precisa ser o meu Ho'oponopono? Não, não precisa ser o meu Ho'oponopono. O meu Ho'oponopono foi comigo. Porque os ensinamentos dele, da filosofia dele, do jeito que ele entende a vida, fez sentido para mim. A partir do momento que eu comecei a entender a minha vida, a partir dos ensinamentos dele, eu consegui começar a andar de novo, por exemplo. Claro, gente, a vida não é para ter excesso. Quando eu era pequenininha, eu ficava olhando as pessoas gordas, as obesas na rua e ficava pensando, por que ela ficou assim? Entende? Por que ela ficou assim? Eu sempre perguntei isso. Porque eu via minha mãe, eu não entendia por que minha mãe era daquele tamanho. Ah, pensa, a bicha era gigante. E eu já tinha uma ideia, agora eu consigo entender olhando para trás, que nós, seres humanos, a gente não foi feito para isso. O nosso corpo, você tá aí, né, com uns quilinhos a mais, quilinhos a menos, dobrinha aqui, mas eu tô falando de uma obesidade mórbida, de uma coisa gigantesca. O nosso corpo não foi feito para isso. Não é normal. Não é? Não é normal. O que faz com que a gente... Qual é a falta que tem, né, dentro da gente? Qual é a falta para a gente cometer esse excesso? Porque é uma falta muito grande. Eu sei das minhas, eu posso contar. Na mentoria, às vezes eu conto, no workshop eu conto como é que foi que eu entendi isso. Qual era a minha falta, qual era o meu excesso que me acalmava ali, né? Claro, gente, claro. O corpo não aguenta. O corpo não aguenta. Não é? Não dá. A gente precisa cuidar, o nosso corpo foi feito, ele não tem essa estrutura para aguentar esse peso todo. E quando eu falo, prestem atenção, quando eu falo que o nosso corpo não tem estrutura física para aguentar esse peso todo, eu estou falando não só da obesidade, da gordura em si, mas o peso que a gente carrega, que a gente enfia dentro da gente, né? Que a gente fica corcunda, não dá conta de ficar mais reto. Porque o peso vai envergando. Bota um negócio pesado em cima do outro, ele enverga, porque ele não está pronto para aquilo. Coloca um negócio pesado em cima do negócio que tem estrutura para aguentar o peso, ele fica de boa, né? Então a gente tem que entender que são dois pesos: o peso físico da obesidade e o peso físico da emoção, das memórias. Memórias. Por isso que eu amo o Ho'oponopono. O que o Ho'oponopono trabalha? As memórias. É isso que o Ho'oponopono cuida, das nossas memórias. Por isso que eu amo. Por isso que para mim fez muito sentido. No dia que eu entendi que o mastigar... Gente, eu comia no banheiro escondida. Eu tinha vergonha de comer. Eu tô falando sério. Eu tinha vergonha. Eu tinha culpa de comer. Eu tinha culpa, eu me sentia culpada. Porque eu não via a comida como uma coisa que era para alimentar o meu corpo físico. Porque ela é para alimentar o seu corpo físico, para te dar força, para te dar energia, para você fazer aquilo que você precisa fazer, ou seja, seguir a sua missão, o seu propósito de vida. Você não está aqui à toa. Então eu precisava ter, você precisa, todo mundo precisa comer, né? Porque comer. O que é a comida? O que é o alimento? É a energia. Não é? É a energia que o seu corpo precisa para se movimentar, é a gasolina do seu corpo. O carro não anda sem a gasolina. Precisa ligar e desligar, precisa ter energia, precisa ter bem-estar. Mas eu tinha culpa. Eu comia escondida no trabalho. No trabalho, eu comia escondida. Eu ia no horário que não tinha ninguém. Eu trabalhava numa casa de pianos na Avenida Rebouças. E ali era uma casa mesmo. E eu comia escondida no banheiro. Porque eu tinha vergonha de comer. Né?
Então, o que será que tu... Olha quanta dor. Uma hora ia estourar mesmo. Sim, é uma fuga. A bebida é, o sexo é, excesso de ginástica é, sabe assim? Tudo que é excesso, gente, é fuga. Todo excesso esconde uma falta, tem que olhar, né? Então, não adianta tomar remédio. Agora, o remédio pode te ajudar se você junto fizer o que eu estou fazendo aqui com o meu reumatologista. Ele me dá o remédio e eu coloco um remédio a mais, que é o meu tratamento emocional. Senão, não vai. Não tem como. Não é para parar de tomar remédio, mas é para tomar o remédio certo, da maneira certa, fazendo o movimento correto. Se você não faz o movimento, como é que é o nome do meu desafio, gente? Você em ação, você pensando, você se movimentando para achar outras saídas. Essa é a ideia. A gente precisa se movimentar para encontrar novas saídas. Certo? Então, o convite é esse, para que a gente possa se olhar e entender quem somos e por que estamos. Por que estamos? Essa é a pergunta, por que estamos? Essa é a pergunta que eu sempre fiz para mim. Por que eu sou o que eu não quero ser? Por que cada vez mais eu me torno a pessoa que eu não quero ser? Eu não quero ser isso. Por que eu tô assim? Então eu entendi que eu não era, eu estava. E você tem que buscar o seu. Não tem outro jeito. Não conheço outro caminho. Tem que ser assim. Né? Então, se você está passando por a obesidade aqui, você precisa entender o porquê, o que tem, da onde vem, porque você sabe. Às vezes, não está organizada as ideias, mas no fundo a gente sempre sabe. A gente precisa, às vezes, só organizar para que a gente possa ir organizando a vida, as emoções, as faltas, os excessos, não é? Precisa organizar. Se você não faz um movimento interno, não adianta. Tem que parar e olhar. Agora eu vou olhar para mim, vou entender, não adianta. Se você vai, faz nutricionista, se você não vai, ó, antes de entender isso, eu fui lá, fiz Vigilantes do Peso, foi incrível. Aliás, é o Vigilantes, os ensinamentos do Vigilantes que ainda me salvam, que eu trago comigo. Mas ele não foi o suficiente naquela época para me manter magra, porque eu engordei de novo depois. Eu engordei de novo depois. Porque era aqui dentro. A gente precisa curar o emocional. Artrite, o que é? Emoção. Diabetes, o que é? Emoção. Obesidade, o que é? Emoção. Emoção. Sentimento. O que tem dentro de você que, se não tiver mais, você consegue se libertar disso. Você se liberta daquilo que causa o seu problema, você automaticamente se liberta do problema. É assim que funciona. É simples. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu só fui entender isso quando eu não tinha opção. Eu não tive escolha. Era isso ou era dizer adeus para tudo, porque não tinha por onde. E eu não queria ir embora ainda. Não, eu não. Eu não queria não. Eu queria ficar. Eu quero ficar. Mas eu quero ficar bem. E aí eu tive que olhar. E aí eu tive que olhar para trás, ver as perdas, ver as falas, ver as coisas que... Reviver as falas, as cenas, reviver as perdas, os lugares onde eu me coloquei. Tive que olhar. Não tem outro jeito. Eu não conheço outro. Se tiver, eu fico feliz que tenha alguma coisa que machuque menos. Mas eu não sei se tem. Eu só conheço esse. Esse foi o que eu conheci. Eu só posso falar desse. Desse lugar e dessa ferramenta que cura. Porque ele realmente cura. O Ho'oponopono. Ele cura. Ele cura. Se você se empenhar não só em repetir as frases, mas em entender o ensinamento que ele te traz sobre a vida, você cura. Se você fizer, você cura. Se você se abrir, você cura. Ele cura. Mas junto, né? Dependendo do grau onde está, eu não podia fazer sozinha.
Eu nunca esqueço no dia que eu cheguei no meu médico, o Dr. Levi, que eu vou marcar ele aqui nessa live do Instagram. Ele falou assim, ele começou, vou ter que tomar cortisona. Eu não tomo, porque eu sei de onde que me leva a cortisona. E aí ele falou assim pra mim, eu nunca esqueço, é só pra apagar o incêndio. Aquela frase caiu como uma luva. Eu falei assim, eu não vou precisar tomar a vida inteira? Ele falou, não, é só para apagar o incêndio. Olha a paciência do gênio. É praticamente um monge. Né, doutor Levi? Aí ele falou assim, é só para apagar o incêndio. Eu falei, Ele falou, toma 10 dias. Eu falei, mas depois não tem aquele negócio lá do desmame, de ter que tomar um dia sim, um dia não, depois toma meia, fica com essa merda em mim o tempo todo. Ele falou, não, 10 dias não precisa. Falei, tá vendo só? Era um novo olhar para alguma coisa que eu já sabia que era negativo na minha vida, mas aquele negativo naquele momento na minha vida era o que ia me salvar. Aí eu peguei e falei, eu fiz essa cara pra ele mesmo. Por quê? Porque eu fui enfiando meu rabinho entre as pernas, porque na hora que ele falou, eu falei, não quero, não tomo. E aí ele foi com toda a sabedoria dele me comendo pelas beiradinhas ali, dando a volta em mim. Aí eu peguei e falei assim, bom, se são só 10 dias, eu não vou engordar, eu não vou inchar, eu não vou precisar ficar com esse negócio em mim aí a vida toda para fazer desmame. Falei, pensando bem, põe aí. Eu ainda falei desse jeito, falei, põe aí, vamos ver se eu tomo. Primeira coisa que eu fiz quando eu saí do consultório, eu parei na farmácia e falei, pelo amor de Deus, me dá uma cortisona. Ainda comprei água, tomei ali na hora. E realmente foi. Foram 10 dias, aí eu não tomei mais. E aí foi tudo bem. Aí depois, no meio do caminho, eu tive outras duas crises, mas não foi da artrite em si, mas sim do meio emocional, porque pareceu duas coisas que eu tinha que resolver. O que aconteceu? Inflamou. Lá fui eu pra cortisona de novo. Só 10 dias não vai dar nada. E não deu. Entende? Olha só, eu já fui com 4 pedras. Por quê? Porque a memória. Quando falo em cortisona, eu lembro o que aconteceu. Porque o médico me colocou na cortisona, eu fiquei 2 anos nesse negócio e eu fiquei do tamanho do hipopótamo, né? E aí eu falei, eu não quero esse troço. Mas aí ele foi, né? Com a sabedoria dele. E aí foi. Entende? Então, assim, a gente é muito, né? Tem que baixar as nossas barreiras para que a gente abra as possibilidades, certo? Então, tá aí o convite para vocês pensarem fora da caixa de vocês, entenderem que sibutramina não faz milagre, não faz milagre, da mesma forma que a cortisona também não faz. Agora, a cortisona com o Ho'oponopono, limpando as minhas memórias, limpando as minhas mágoas, reeducando as minhas emoções, reeducando os meus pensamentos, enxergando por um caminho diferente, aí sim a cortisona é ótima, porque ela me mantém em pé enquanto eu vou correr atrás do outro, entende? É junto, é junto. Eu ainda estou em tratamento, Aliás, amanhã eu vou fazer os exames, porque, né, dia 14 eu tenho ali o retorno com ele, o último do ano. Isso não quer dizer que eu acabei, né? Mas aí, do outro lado, eu fico. Tem uma live minha lá, tem um videozinho meu com ele lá, ele falando. Ele fala, a primeira coisa, por isso que ele é o médico certo pra mim. Porque quando eu entrei no consultório, ele falou assim, ele foi fazendo, e ele falava assim também, mas tem que cuidar do emocional, né? Você sabe que tem que cuidar do emocional, né? Eu falei, eu sei, doutor. Aí eu contei pra ele do Ho'oponopono e tal. Aí ele ficou interessado até em saber mais do Ho'oponopono. Eu falei, não, eu tô aqui. Aí ele falou, tem que cuidar do emocional, porque tem que cuidar do emocional. Você tá fazendo? Você tem que fazer meditação, tem que fazer caminhada, tem que botar essa energia pra fora, você tem que botar esse troço pra fora. E ele fica. Então, quer dizer, eu tô sintonizada com ele. É um médico que sabe que, né, que o medicamento convencional, ele é maravilhoso, ele ajuda, mas junto nós temos que tomar um outro tipo de medicamento. Qual que é? Esse que a gente oferece de graça aqui, ó. É Pílulas do Amor. É esse aqui. Por isso que eu venho aqui todo dia dar medicação de graça para vocês, porque a gente encontrar, fazer essa troca para a gente poder curar os nossos corações. Porque a obesidade, qualquer outra coisa, diabetes, artrite, o que for, né? Não nasceu aí, gente. Entrou por algum lugar, né? Um pensamento entrou, uma ideia entrou, criou-se uma crença, criou-se uma emoção e aí a coisa degringola, né? Então a gente tem que cuidar, tem que olhar, tem que jogar amor aí. Não tem nada que fique quando o amor entra.
não fica. Quando a luz entra, a sombra sai. Quando o amor entra, a coisa muda. Oi, Aninha, tudo bem? Percebam? Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Tomem as suas pílulas de amor. Sabe? Busquem as suas receitas de amor. E vá fazer o que tem que ser feito. Faça o medicamento, vá lá, busque o médico, né? O médico convencional. E vá cuidar das suas emoções junto. Junto. Certo? Esse é o convite. Bora ali tirar essa carta, porque a gente tem que acabar a live na hora certa. Porque tem o quê? Porque tem fisioterapia. Sim, eu estou falando para vocês que estou em tratamento. E estou mesmo. E aí tem que fazer fisioterapia. Não, minha fisioterapia é de quinta, mas ontem eu não pude fazer, porque eu avisei vocês que eu até não pude fazer a live por um compromisso de trabalho. Hoje estou aqui com vocês e estarei daqui a pouquinho com o meu fisioterapeuta, certo? Então, bora fazer um balanço, vamos fazer um inventário de 2023. Oi, Zequinha, tudo bem? Vamos fazer um inventário de 2023. Para quem chegou aqui agora na live, vai lá, corre no Spotify, ouve lá que tem uma reflexão sobre isso também. Pra gente olhar, pra gente cuidar, pra gente entrar, pra gente olhar pro nosso ninho. O ninho tá a resposta. Bom dia. O ninho tá a resposta. No seu ninho, na sua origem, ali tá a resposta de tudo. Da dor, da emoção, da falta de amor próprio, a baixa autoestima, diabetes, obesidade, artrite, seja lá o que for, escassez que eu não sei mexer com dinheiro, tá tudo lá, tá tudo lá. O seu ninho tem o seu registro de tudo. Então, o convite é esse, certo? Vai buscar no seu ninho, autoconhecimento, entender quem você é, da onde você veio, né? Ah, velho, é sério isso? Entende? Então é isso. Pois é, né? A gente aqui trabalhando, cuidando do coração e vem essas pessoas aí, assim, atrapalhar a nossa vida. A gente bloqueia, hein? Não perco meu tempo com isso, não. Bloqueio mesmo. Então, bora aqui. Vou tirar uma cartinha dos anjos pra gente. Que energia boa. Vamos ver o que vem pra gente hoje, né? Qual a mensagem, né, para esse último mês de 2023? Foi desafiador? Você aprendeu? Você saiu do lugar? Como é que foi o seu? Faça o seu inventário, olhe para trás, né? Eu falei aqui, se você olha para frente e não consegue enxergar nada daquilo que você desejou, olha para trás e vê o quão distante você está daquilo que você não quer. Tá como moderadora sim. Eu não tirei você? Eu fico brava, né? Eu fico bem brava com esses desocupados. Ah, que inferno. Você tava como moderadora sim, tá você e o Zeca. Eu coloquei os dois. Bom dia, Marta. Olha aí direitinho, Dani. Você tá como você tá assim. E o desafio? Como é que vocês estão no desafio? Eu fico controlando vocês pela plataforma. Vocês acham que não? Não, mas esses dias eu fui colocar o Zeca e você tava lá? Eu tenho vocês dois. Mas eu vou olhar depois, então, quando acabar a live, eu vou checar direitinho. Mas no dia que eu coloquei ele, você tava lá, toda linda e plena. Como é que tá o desafio? Vocês acham que eu não controlo vocês, né? Vocês acham que eu não tô vendo. Eu sei tudo. Sei, a plataforma entrega tudo. O que vocês não me contam, a plataforma e as cartas me contam. Pode ser. Pode ser. Talvez seja daí do cachorrinho, né? Ó, vou tirar aqui uma cartinha pra gente fazer uma reflexão rapidinho. E a gente tem que fazer a nossa oração hoje mais do que nunca. Agora tem que acelerar, ó. Eu tenho 10 minutos pra ficar com vocês.
porque a minha fisioterapia é meio-dia e meio. O que eu acabei de falar aqui que tá no ninho, né? Que vocês têm que buscar a resposta que tá tudo dentro de vocês, que vocês têm que olhar para isso. Não falei? Olha aqui, ó. 6 de água. Memórias de sua história ou infância, questões relacionadas às crianças, romantizando o passado. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo só, gente, ó? A energia não mente. Né? Eu sempre falo que a carta que a gente tira no final, ela sempre vem, né, como se fosse abençoando, validando a nossa conversa do dia, né? E tá aqui falando. A causa tá aqui dentro, né? No seu passado, na sua criança interior. Criança interior, o que que é, gente? É uma metáfora para falar do seu subconsciente, né? Subconsciente. A turma do desafio vai ter ali um dia para a gente falar só sobre criança interior e vocês vão poder compreender um pouco mais sobre isso. Memórias da sua história ou infância, questões relacionadas à criança, romantizando o passado. Cuidem bem do seu passado. O seu passado é ouro, vale ouro, vale ouro. Tudo que você busca fora tá tudo lá. Passado, presente e futuro acontece aqui e agora, para você entender o que você está, olhe para trás. Ali você vai achar a resposta. O movimento de você olhar para trás é o movimento de você se autoconhecer. De você se autoaceitar, de você se autoperdoar, de você autocuidar. Certo? Guardem isso no coração de vocês para sempre. Muito lindo isso aqui, hein? Aninha, você devia estar no desafio, né? Você não veio, você deu um perdido na gente, não é? Mas vai ter outros, aí você vem, aí você se organiza para você poder vir e cuidar disso tudo. É, gente, minha baixa... Oi, Meire, boa tarde. Bora lá, turma, rapidez hoje, porque a gente tem fisioterapia, não posso perder. Se deixar o Murilinho lá esperando, ele fica bravo. Aí eu sofro no peso. Vamos lá? Vamos combinar aqui agora. Quem tá chegando aqui agora é a nossa hora da gente parar, pensar, acalmar a nossa mente e agradecer. E hoje, mais do que nunca, precisamos agradecer, né? Estamos chegando aqui no fim de mais um ciclo. 2023, eu já tô aqui, né? Adeus, ano velho. Eu já tô com a cabeça em 24. Ah, Maca, mas você não fala que não pode... Não posso. Eu tô vivendo o meu presente, estou aqui linda e plena com vocês, mas eu já estou imaginando 2024, o que eu quero, o que eu não quero, Já tô me perguntando o que eu posso fazer, começar a fazer agora, que se eu começar a fazer agora, 2024 vai ser estouro. Porque eu preciso correr, né, gente? Eu preciso correr para recuperar o tempo perdido. Vocês não se esqueçam que eu fiquei 2 anos sem andar, parada. Literalmente parada, né? Então agora a gente precisa aí correr atrás do tempo perdido, certo? Então bora ali. Coloca os pezinhos no chão. Posição de vida, porque assim ela passa, te enxerga e leva com ela, certo? E vamos fazer um movimento de respiração 3 vezes. Puxa grandão pelo nariz, segurar e soltar calma e lentamente pela boca. É um momento seu, com você mesmo, por favor, seja gentil com você, certo? E vamos fazer assim, 3 vezes. Aí você vai voltar a respiração para o ritmo normal, continua com seus olhinhos fechados enquanto eu faço a oração aqui, certo? Você pode repetir falando comigo aí, ou você pode simplesmente só ir mentalmente repetindo. Mas o importante é que você entregue e deixe seu coração seguir por onde ele quiser ir, tá? Deixe o seu coração livre, certo? Ele precisa ficar livre, certo? Então é isso, bora lá? Ah, e as mãozinhas para cima, claro, né? Estou aberta, estou permissiva, estou aqui recebendo tudo que tem de melhor para mim. Com as mãozinhas para cima, eu recebo tudo. Pode deixar aqui em cima, pode repousar sobre as suas coxas, como for melhor para você, certo? Vamos lá? Então agora eu convido a todos que fechem os olhos. Vamos respirar, puxa o ar grandão, pelo nariz. Segura e solta. Solta calma e lentamente pela boca. Mais uma vez.
Puxa grandão, segura e solta. Lembrando que quando nós estamos com os olhos fechados, nós acionamos os olhos e os ouvidos do coração, porque a nossa visão passa a ser interna e ilimitada. Mais uma vez, puxa grandão, puxa, expande o seu pulmão com calma e lentamente, mas vai ao máximo que você consegue. Segura. 1, 2, 3 e solta. Solta calma e lentamente, seja gentil com você. Vai sentindo a paz tomando conta de você. E vai repetindo comigo. Deus, permita que os meus desejos se tornem uma fonte de inspiração e combustível para a energia positiva na minha vida. Obrigada pela minha vida e por tudo que nela contém. Eu reconheço o maravilhoso presente que a minha vida é e a aprecio genuinamente. Entendo que Deus é a fonte de todas as coisas boas e que o dinheiro é uma manifestação da energia divina em ação na minha vida. Sinto um profundo sentido de riqueza e abundância, sabendo que possuo uma quantidade significativa de dinheiro para investir, gastar e compartilhar, hoje e sempre. Entendo o conceito que a verdadeira prosperidade engloba a saúde perfeita, a riqueza perfeita e a felicidade perfeita. Comprometo-me a tomar a ação com base nas ideias que recebo e nas oportunidades que surgem, entendendo que elas servem como sinais e guias para atrair cada vez mais dinheiro, para que eu possa viver uma vida de abundância, tranquilidade, magias, né? E o milagre acontecendo a cada momento na minha vida. Quando eu me torno uma pessoa grata, eu consigo enxergar, sentir, me conectar com cada um dos pequenos milagres que estão acontecendo o tempo todo. Aceito plenamente isso ou algo ainda melhor se manifestando na minha vida. Assim é, assim está feito. Lembrando que quando eu digo está feito, eu entrego para Deus. Como se eu dissesse para Ele, Deus, eu fiz a minha parte que é possível. Eu fiz o melhor que eu posso. Agora é com o Senhor. Né? Agora o Senhor entra com a sua parte, que é o impossível. Assim é, assim está feito. Eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, te amo. Eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Dinheiro abençoado. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, te amo. Divino Criador, limpa em mim o que causa a escassez na minha vida, o que causa o medo de ficar sem o dinheiro, a culpa de ter tanto dinheiro. Para cada um é uma coisa, não é? Assim é, assim está feito. Agora eu convido a todos, com gentileza, que abram os seus olhos. E o desafio hoje é fazer o inventário do seu 2023. Veja o quanto você pode, né? Ô Jana, nem te vi aqui. Entrou quietinha. Veja, né? Faça um inventário do seu ano. Veja o que foi, o que não foi, o que deixou de ser, o que chegou de novo, o que você permitiu, o que você recusou. Né? A gente recusa. Eu não recusei o remédio que ia apagar o meu incêndio. A gente recusa, não é? E se pergunte, o que eu posso fazer que se eu começar a fazer hoje, 2024, pode sim ser o primeiro ano do resto da minha vida. Olha como é profundo isso, não é bonito? O que eu posso fazer que se eu começar a fazer hoje, 2024 pode sim se tornar o primeiro ano do resto da minha vida, certo? Olha, 12. Olha o universo abençoando aqui, certo? Gente,
muito, 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 muito obrigada por este momento, por essa troca, né? Por ouvir aí um pedaço da minha história que eu contei hoje aqui. Essa live vai ficar salva ali no Instagram, no andreamacarian.oficial. Então, quem perdeu o comecinho, pode ir lá que tá lá. A gente tá aqui hoje no Instagram e eu vou deixar essa live salva lá, certo? Um beijo enorme. Amanhã é sabadão. Desafiantes, amanhã tem encontro, hein? Tem aulão ao vivo. Vocês, por favor, compareçam, certo? Pra gente poder fazer uma troca, pra gente poder fazer uma análise de tudo que tá acontecendo até aqui. Já foram 2 semanas de desafio, né? Pra gente poder ir trocar as ideias, trocar conhecimento, trocar aprendizado. Eu espero vocês amanhã às 2 e pra turma de live, quem é de live, amanhã às 10 a gente tá aqui, certo? Um beijo enorme, aproveitem muito, façam, por favor, quem puder, quem sentir no coração, faça o ritual da canela. Façam o ritual da canela. Olhem para os seus ninhos. Não se esqueçam, o passado tem tudo. A sua origem tem tudo. O seu ninho tem tudo o que você precisa saber. Que se você souber, vai mudar tudo na sua vida. Eu confio nisso. Um beijo enorme. Até amanhã. Fiquem com Deus. Foi ótimo.